Olá, meu nome é Márcio Teixeira, quero dar as boas-vindas a você ao meu canal do YouTube. E hoje, o tema do vídeo de hoje é um músico cristão idólatra. E antes de entrar no tema, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal e clicar no sininho de notificação para você receber os avisos do YouTube quando eu subo um vídeo novo, tá bom? O tema de hoje, cara, ele é um tema controverso, né? É um tema que alguns dos músicos aí vão ficar meio mordidos comigo. Mas o intuito desse vídeo é muito mais um testemunho, tá? Do que propriamente uma bronca. Não se trata, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa que é dono da verdade, eu não sou, cara. Eu não me assento na cadeira da verdade. Mas eu conheço quem senta. E eu sou filho dele. E foi ele que me ensinou sobre isso. Sabe por quê? Porque quando eu vim pro Evangelho, quando eu conhecia Cristo, eu era muito jovem, né, cara? Eu não tinha noção, né, cara? E eu já tocava há muito tempo, eu tocava na noite. Eu queria fazer o melhor pro Senhor. Eu queria tocar os melhores instrumentos, eu queria compor as melhores músicas. E naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, cara. Não tinha, sabe, esse negócio de você achar música por aí. Muito pelo contrário, você tinha que fuçar que nem louco. Tinham poucas produções e a distribuição era muito precária. Então você ia comprar alguns CDs, copiava uma fita ali, entendeu? Ah, quem é que tá cantando não sei o quê? Você ia num congresso e aprendia e tal. Mas junto a isso tinha aquele desejo da música, né? Então aquilo não estava muito bem sedimentado no meu coração. A diferença entre você ser um músico pro Senhor e a diferença de você ser um adorador e como combinar os dois, né? E isso pode ser uma coisa que seja natural, mas não é. Porque a adoração, o pessoal fala, é um estilo de vida. Cara, é muito mais do que um estilo de vida. A adoração é uma escolha, né? E é interessante que quando Deus ordena, né, ali no Monte Sinai, para Moisés, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. E aí ele começa a discorrer os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento dele é falar, não terás outros deuses diante de mim. Para aí, cara, e pensa sobre isso. O que significa não terás outros deuses? Não é um sentimento que Deus estava tendo, não era uma sugestão que Deus estava tendo, era uma ordenança. Abra um parênteses, vamos lá para o Novo Testamento, Jesus falando com os sendo testado pelos fariseus, aí um deles pergunta, bom, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus responde, o maior de todos os mandamentos é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Quando eu li isso, né, eu fiquei confuso. Porque se você vai em Êxodo, você não vê esse mandamento ali, entre os 10 mandamentos. Esse mandamento que Jesus falou foi dito por Moisés. Moisés, isso mesmo, está em Deuteronômio capítulo 6. E Moisés, ele que entendeu do primeiro mandamento, que é, cara, quer saber? Eu tenho que amar o Senhor sobre todas as coisas. Com toda a minha mente, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. E sabe, na minha trajetória, cara, estar num local como esse aqui, pra mim, era assim um sonho. Era quase uma obsessão. Chegar num estúdio de gravação, gravar as músicas, fazer aquela produção. Pra mim era assim, uau, cara, o dia que eu chegar lá vai ser o uau. E eu queria ter o melhor instrumento, eu queria ter tudo do bom e do melhor. Sabe? E a primeira vez que o meu pastor me convidou para ministrar o louvor na igreja, eu tomei um choque. Porque eu descobri que eu não sabia nada sobre isso aqui, quer ver? Eu não sabia nada disso aqui. Eu não sabia nem um salmo, cara. Eu não sabia nem falar nada de cor. Eu não sabia onde estavam as coisas na Bíblia, cara. Mas eu sabia tocar em todos os tons, eu cantava em qualquer tonalidade, fazia voz, o que fosse. Mas eu não conseguia falar um versículo. E aí eu parei para pensar, pera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nesse local onde eu estou que eu não conheço
quem eu tô adorando. Eu conheço música, eu conheço produção. Então eu comecei uma jornada de estudar a Bíblia profundamente. E eu mergulhei nas escrituras de uma forma que eu nunca mais voltei. Eu nunca mais saí daquele mergulho. Porque eu encontrei um tesouro tão tremendo aqui nas escrituras, conhecendo ao Senhor, que gradualmente a música ela passou a ser secundária na minha vida. E tem alguns episódios na minha vida que foram claros quando Deus falou especificamente que eu estava curado de algo que entristecia o coração dele. Quer ver um deles? Todo músico quer ter um bom instrumento. Todo músico, sem exceção. Se você é músico e não quer ter um bom instrumento, tem alguma coisa errada, certo? Só que eu tinha obsessão por isso. Aquilo era assim uma coisa tão tremenda pra mim que eu precisava ter aquela coisa, entendeu? E um dia eu comprei um violão. E aqui nos Estados Unidos você obviamente tem acesso a instrumentos maravilhosos, né? Mas eu comprei um instrumento que eu podia pagar. E já era um baita do instrumento, né? E aí eu lembro que eu tive um problema no meu carro e eu tava desfrutando uma época com um senhor muito especial, né? E eu tive um problema no meu carro, levei o meu carro pro mecânico e deixei o meu violão dentro do carro. E aqui em Orlando, cara, em julho, né, naquela época pior do calor, é terrível para madeira de qualquer violão, para qualquer instrumento, destrói, né, a variação de temperatura. E eu tava à noite em casa um dia, minha esposa não tava em casa, eu tava sozinho em casa. O Espírito Santo veio e falou assim para mim: Márcio, canta para mim. Eu quero que você cante para mim. Eu falei, tá bom, Deus, vou cantar, o que você quer ouvir, né? Aí eu falei, pera um pouquinho que eu vou pegar meu violão. E saí pela minha casa procurando, mas cadê meu violão? Cadê meu violão? Cadê meu violão? Aí me lembrei que eu tinha deixado o violão dentro do carro, lá no mecânico. Eu falei, caramba, esqueci meu violão no mecânico. Eu falei assim, senhor, não leva mal não, mas o meu violão tá lá no mecânico. Eu esqueci, tem algum problema se eu cantar sem o violão? Porque o que importa é cantar, né? Então vou cantar sem o violão. Aí o senhor falou assim, pode cantar, mas antes de você cantar, deixa eu te falar uma coisa, você está curado. E eu não tinha entendido o que ele estava querendo dizer, né? E aí eu comecei a cantar e eu desabei a chorar. Porque aquele ídolo que existia no meu coração, chamado instrumento musical, a boa marca, o ego de você ter um bom instrumento musical, caiu. E olha que louco que Deus estava me ensinando, cara, quando eu ia na presença dele, com aquele baita instrumento, tocando, suando bonito, né, cara? No fundo eu tava indo na frente do trono dele, com um belo de um ídolo pendurado no meu pescoço. E eu nem me dava conta disso, cara. Olha que vexame. Então muitas vezes a gente idolatra o nosso equipamento, cara. Isso é idolatria, cara. Pô, claro que você tem que soar bem. É claro que você tem que, poxa, tocar direito, né, cara? É óbvio. E eu vou te dar um conselho de amigo e irmão. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube de um músico, de um irmão que eu tenho respeito, mas eu não conhecia ele. E ele falava o seguinte: você tem que ter um balanço certo entre a Bíblia e a música. E aquilo pra mim, cara, foi assim gritante, porque ele tava com o instrumento dele assim, tocando assim. Eu falei, cara, alguma coisa tá muito errada na cabeça do cidadão, cara. Como assim o balanço tá certo? Não pode estar. Não pode ser assim. Deixa eu te falar, Deus não quer que seja dessa forma. Se você souber todas as escalas do planeta, se você souber cantar em todas as tonalidades, fazer todas as vozes, mas você não souber um salmo, cara. Se você não souber o que significa entrar na presença de Deus, se você não souber a diferença entre a presença de Deus e a glória de Deus, deixa eu te falar, você tá com problema. Porque você tá indo num local apresentar uma música e você não sabe o que você tá fazendo, cara.
Isso é perigoso. Sabe quem fez isso? Davi, cara. Cara, abre a Bíblia, só de curiosidade. Deixa o instrumento de lado, deixa a música de lado um pouquinho. Abre lá em 2 Samuel capítulo 6 e lê a história de Davi trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, cara. Davi era o rei. Davi, ele era ungido. Davi era um tremendo de um músico. Ele era o rei, cara. Ele tinha a intenção correta. Ele era visto por Deus como um homem segundo o coração de Deus. E ele traz o que? A Arca da Aliança para Jerusalém, que era, assim, o momento mais glorioso da nação, cara. Era a consumação do sonho de Deus firmar a presença dele no local onde ele tinha designado, que seria Jerusalém. E quem tá lá à frente da visão? Cara, a nação inteira tava com ele. CNN, internet inteira da época, olhando pro Davizão, trazendo a arca. Cara, o Davi tá entrando, ele cantando, e os instrumentos tá tocando. De repente, cara, a arca que tava em cima do carro do boi tropeça, os boi tropeçam, e aí Uzá, que era um membro da comitiva, né, deveria ser um levita, o cara toca na arca assim, e na hora ele morre. Pá, fulminado, na frente daquela apoteose gloriosa. Cara, e Davi envergonhado. E Davi fica tão mal, cara, que ele faz uma pergunta: como é que eu vou trazer a presença de Deus a mim, cara? Davi, cara, faz essa pergunta. E ele para 3 meses, o governo dele, a nação inteira. E sabe o que ele faz, cara, nesse tempo todo? Ele abre a Torá, vai lá no livro do Êxodo, capítulo 24, óbvio que não tinha capítulo naquela época, era o pergaminho, e ele lê do capítulo 25 até o fim. Mas quando ele chega no capítulo 25, que é a revelação da Arca da Aliança, ele faz assim: ai, carreguei do jeito errado. Carreguei exatamente como os filisteus fizeram para devolver a arca para o povo de Israel. Fiz igualzinho, cara. E alguém morreu. E a lição dessa história é o seguinte: quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não conhece os princípios por trás da palavra de Deus, no que concerne a entrar na presença dele como um músico ungido, como um músico chamado por Deus, você corre o risco de não só acometer graves erros na presença de Deus, como você corre o risco de machucar alguém profundamente, cara. Se você é um líder que você não exerce, por exemplo, a graça e o amor, você exerce só o poder na autoridade, você vai machucar alguém, sabe por quê? Você não está usando o seu lugar, você está abusando do seu lugar. Isso é idolatria. Isso é você achar que você é bom demais para estar onde você está. E é nesse local onde você, músico, tem que se despir de todo o teu ego, cara. De toda a tua arrogância. Sabe por quê? Porque Deus não está em busca de grandes músicos. Deus não está em busca dos louvores mais perfeitos. Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma vez eu estava ministrando aqui em Orlando, cara, eu nunca vou me esquecer disso. E eu tinha uma banda, cara, muito boa. Aquele domingo tava assim, som da pesada, né, cara? E tava visitando aquele dia uma missionária do Egito, baixinha, desse tamanho assim. E ela, de uma maneira mais humilde, o pastor apresentou, ela foi cantar. Pastor, posso cantar um hino? E o pastor, claro, por favor, cante um hino. E a hora que ela começou a cantar, aquela menina não tinha noção do que é tonalidade. Mas a presença de Deus, quando veio, quando ela abriu a boca para cantar, eu tive vergonha, cara. Eu tive vergonha de mim, cara. Porque era tão nítido, tão claro, a vida que ela levava diante de Deus, no altar de Deus, a santidade que ela andava, na compreensão das Escrituras, que quando ela abriu a boca, a glória de Deus veio de um jeito, cara, naquela igreja, que eu nunca mais me esqueci daquele momento na minha vida. O que me levou a tirar mais um ídolo de dentro de mim. Sabe qual é o ídolo? Do meu talento. Eu tinha um ídolo chamado meu talento, que Deus me deu. Olha que loucura.
E muitas vezes o músico, ele idolatra o próprio talento. Ele idolatra a própria habilidade de gerar música para Deus. Olha que loucura. Então você vai com um ídolo pendurado, você idolatra você mesmo, o ídolo que é você, e diz, Senhor, tu és o Deus? Como, cara? E dentre outros, tem tantos exemplos que eu vivi, mas eu estou fazendo esse vídeo para que você faça um auto-check, né? Um auto-check aí em você, para examinar se existe algo em você que de repente você é um idólatra e você nem se deu conta ainda. Quer ver outra parte de idolatria de músico? Músico não gosta de tocar música chata. Oh, mas você tá falando, porque tem música chata, vou te falar, tá? Músico não gosta de tocar, e ele briga com o líder. Não, porque eu não gosto de tocar essa música, não vou tocar, porque isso aí, cara, isso é ego. E aí, cara, você se esquece que Deus, às vezes, ele não quer uma orquestra sinfônica, cara. Basta um acorde para a glória dele vir. E aí, um jovenzinho que toca há 3 meses vai tocar o mesmo dó que você toca e a glória de Deus vem de um jeito. Eu tenho um violão em casa. Essa história é gozada. Eu fui passar férias uma vez em Maceió, numa praia perto de Maceió. Faz alguns anos isso. E chegou lá, cara. Me deu uma vontade de tocar violão. E eu não tinha violão de jeito nenhum, né? E eu falei, cara, eu preciso comprar um violão. Eu quero comprar um violão porque eu quero tocar violão. E aí eu saí pela cidade, eu fui no mercado central da cidade e comecei a gritar na porta do supermercado, quem tem um violão pra vender? Quem tem um violão pra vender? Que papelão ridículo, né? E aí veio uma menininha e falou, eu tenho um violão pra você. O violão custou $10, né? E era um violão ruinzinho, cara, mas ruinzinho. Mas naquele momento era a melhor coisa que eu tinha. Era o violão mais supremo que eu tinha. E, cara, eu reconheci, cara, esse violão é ruim pra caramba. Mas quer saber? Não me importa. E, cara, eu lembro de pegar aquele violão e de sentar na rede e louvar o Senhor, cara, e me debulhar em lágrimas. E aquilo era um momento tão precioso. E eu tenho esse violão até hoje em casa. E eu tenho diferentes, né, violões. Eu acabei... são os meus brinquedinhos que minha esposa fala, né? E, cara, você sabe que aquele violão, ele é muito especial. Eu compus tanta música naquele violão que eu uso os bons só pra gravar. E eu pego aquele violão marrento que eu, sabe, comprei no supermercado. Porque Deus não precisa dos melhores instrumentos, cara. Ele precisa de um coração disposto, meu. Sabe, uma das orações mais perigosas que Davi fez, ele orou a seguinte oração, sonda-me e conhece-me, e vê se há em mim algum caminho ruim. Essa é a oração que todo mundo que está no louvor deveria fazer. Todo músico deveria fazer. Sonda-me e vê se há em mim algum ídolo. Sonda-me e vê se quando eu vou na tua presença cantar os louvores perante a tua igreja, existe em mim algo que é superior a amar ao Senhor com todo o meu coração. Assim como Moisés ensinou. E essa é a maior lição que eu gostaria de compartilhar com você. Eu não queria apontar o dedo para você, eu queria apontar para mim. Eu fiz isso, eu pequei nessa área, mas Deus me libertou. E sabe, estar aqui hoje, gravando esse vídeo para você, é legal, pacas, tal, mas, cara, não se compara as horas que eu gasto conhecendo o meu Senhor. Porque se eu chegasse nesse local, eu já gravei um álbum inteiro aqui chamado Ele Voltará, tá disponível para você ouvir, vai lá e ouve. Eu já gravei um álbum inteiro aqui, cara, tremendo, voz, a banda inteira, aquela uê, aquilo que eu sempre sonhei, cara. Mas se eu tivesse chegado aqui sem o conteúdo da palavra,
tudo que saísse daqui ia ser absolutamente vazio e sem valor nenhum para o Senhor. E sabe, a primeira vez que eu fiz essa apresentação ao vivo no Brasil foi na igreja do pastor Lamartine, em dezembro de 2017. Lá, ele me convidou e foi tremendo aquela noite. Cara, eu vi 40 pessoas entregarem sua vida a Cristo. 40. Com as músicas que o Senhor me deu. E eu lembro, cara, de sentar no fundo do palco e ver aquelas pessoas entregando sua vida a Cristo. E eu lembrando, puxa, valeu a pena. Valeu a pena ter jogado os ídolos fora. Valeu a pena esquecer o violão magnífico. Valeu a pena esquecer o piano de cauda. Valeu a pena deixar essas coisas de fora. E trazer para dentro daquilo que Deus me deu como um talento. Somente o Espírito de Deus. Somente a unção. Somente a presença, somente a minha preocupação em saber se quando eu pisar naquele local chamado altar, Deus não vai olhar para mim e vai achar isso aqui de idolatria no meu coração. Valeu a pena. E eu garanto a você, cara, que Deus sorri toda vez que você entra naquele altar com o coração puro. Você é pecador, cara. E se você entrar no altar do Senhor, sem no mínimo confessar os seus pecados diante do Senhor, você está cometendo um sério e grave erro. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, Ele faz chegar esse vídeo até você hoje, para você aprender com os meus erros, com erros que eu cometi, para que o Senhor use, através das minhas falhas e aquilo que o Senhor corrigiu em mim como um exemplo, para que você também se transforme. E é por isso que a Bíblia fala, renovai a vossa mente. Renovai a vossa mente. Transformai-vos. E não se conforme com esse mundo, cara. Se o fulano de tal tem uma super guitarra e toca assim, se pergunta, cara, é isso que Deus quer? Ou no calor do momento você não consegue se controlar e você tem que fazer aquela pose. Não que seja errado, tá? Mas o que vai no teu coração quando você faz isso? Percebe? Ou quando você vai fazer até aquele arranjo magnífico. Eu tinha tantos exemplos que eu poderia dar a você de como Deus tirou a idolatria do meu coração, que eu seria obrigado a fazer mais de 2, 3 vídeos. Mas eu quero que você se autoexamine. Eu quero desafiar você e encorajar você a fazer isso, porque Deus se agrada. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, tenha feito diferença para você e que você seja edificado com o que você ouviu aqui. Envia esse vídeo para alguém que Deus colocar no teu coração e que esse alguém não receba como um dedo em riste, mas receba como um carinho do Senhor, porque Deus te ama, cara. Ele te deu um talento porque Ele te ama. E Ele quer que você exerça o seu talento com graça, mas de acordo como Ele quer que você exerça, não como você quer. Tá bom? Até a próxima e muito obrigado por assistir o vídeo.